Nesse vídeo a gente vai analisar a Lazy AI, a promessa feita pelo Ruiter para você ficar milionário. A gente vai testar aqui na prática para saber se a ferramenta é boa mesmo ou será que o Ruiter tá enganando geral. Eu vou fazer um comparativo completo lado a lado da Lazy AI com o Lobble, que é a ferramenta mais famosa de Vibe Code do mercado. A gente vai analisar comparando as duas em relação a funcionalidades, integrações e também a precificação. E para quem ficar até o final, eu vou dar o segredo, o passo a passo para você conseguir ficar milionário criando tecnologia. Mas só para quem ficar até o final do vídeo. Bora lá! E já tô aqui dentro da plataforma e a gente consegue ver, né, que é uma plataforma bem similar a plataformas como o Lobble, como o Cursor, como o Bolt. Geralmente a gente coloca um prompt e consegue ter um site, um aplicativo. Então uma ideia bem bacana. E hoje em dia existem várias plataformas aí que têm esse objetivo, né? A gente consegue descrever a ideia, criar nosso app, enviar print também e publicar de uma forma rápida, aí a gente consegue já ter nossa própria tecnologia. E para você entender, a gente tem que dar uns passos para trás, né? Como que a gente consegue criar softwares e aplicativos com IA. A gente tem algumas formas que eu separei aqui em um resumo. Primeiro a gente tem as plataformas conversacionais, né? Tem o OpenAI, o Claude, o Gemini. Então com essas plataformas a gente consegue sim criar aplicativos, mas elas não têm o foco para isso. E depois a gente tem plataformas web, que geralmente a gente vai acessar via web e vai conseguir criar esses nossos projetos, tá? Que é o caso do Lobble, do Replit, do Bolt, do V0, Base 44, inclusive a Lazy AI está dentro desse grupo aqui. Esse grupo eu recomendo quando você está criando projetos mais simples, tá? E também porque você tem mais agilidade e um pouquinho menor controle, mas consegue criar projetos muito mais rápidos e com facilidade para quem não tem experiência técnica. Se você quiser criar projetos mais robustos, a gente tem outras aí opções, por exemplo, os editores de código e o uso no terminal. Então tem o Cursor, o Try, o Windsurf e aqui uso no terminal, que a gente fala, né, do CLI, que é a linha de comando, tem o Cloud Code, o Codex e o Gemini. Aqui você precisa ter um pouco mais de pré-requisito técnico para criar projetos mais robustos que você vai ter controle. Então está criando coisas mais simples, pode ir para esse grupo. Se você está criando maior complexidade, pode ir para esse grupo, mas vai ter um tempo aí para você conseguir aprender toda essa estrutura, tá? Aqui eu vou fazer o comparativo da Lazy AI com o Lobble, porque são ferramentas bem similares no que elas se propõem a fazer. Então durante o vídeo a gente vai comparar os dois exemplos para ver qual que sai o melhor resultado. E voltando aqui para baixo, eu já consigo ver aqui uns exemplos bem legais, né? E consigo ver aqui a assinatura, tá? A gente tem 3 planos. Tem o plano Starter, o Pro, o Scale. Aqui o plano Starter é R$ 97,00, R$ 197 e R$ 697, tá? Eu achei legal, bastantes créditos, né? Se você for comparar com outras plataformas no mercado, às vezes eles não dão tantos créditos assim. Mas tem um ponto aqui, né? Que no plano Starter a gente não consegue ter integração com o Supabase, a gente não consegue ter tirar a marca d'água, então achei bem ruinzinho aqui esse plano, tá? É difícil começar por um plano assim. Então a gente vai começar pelo plano Pro. E um outro ponto negativo é que infelizmente aqui não tem a gente conseguir testar de uma forma grátis, né? Geralmente as plataformas elas dão alguns créditos grátis para a gente conseguir testar. Eu achei aqui isso um pouco ruim da Lazy AI, tem que pagar para usar, tá? Mas você aí não precisa pagar, tá? Eu já paguei aqui para a gente testar em conjunto e depois você decide se é melhor caminho ou não, tá? Então paguei aqui, fiz o cadastro e bora lá. Só um comentário que eu achei bem curioso, quando você vai cadastrar, você consegue pagar e depois vem várias páginas de upsell, né? Fica oferecendo aí várias outras funcionalidades para você pagar mais e ter acesso a maiores bônus. Isso geralmente aqui é uma prática do marketing digital, né? Que você coloca upsell, você coloca aí mais coisas para o seu usuário comprar. E o Ruiter está aplicando isso na prática, no mundo de SaaS. Então, bem interessante, mas bem marqueteiro, hein? Tá mandando bem, mas eu não vou contratar nada disso não. Bora lá testar. Já estou logado aqui e a gente pode ver que é bem parecido aí com outras ferramentas do mercado, como por exemplo, né, o Lobble, o Bolt ou outras ferramentas aí do mesmo nicho. A gente consegue ver que tem um prompt, né, para a gente colocar aqui e conseguir criar o nosso projeto. Podemos selecionar aqui aplicativo, game, podemos selecionar o modelo, tá? Modelo Fast, modelo Pro. A gente consegue também criar vídeos, imagens, então bem interessante, achei legal, ponto positivo, né? Apesar que a gente tem outras plataformas no mercado focadas para isso, né? Focadas para imagem, focadas para vídeo. Aqui tem alguns exemplos, bem legal. Mas para testar eu vou separar em 2 projetos aqui. Primeiro vamos criar um projeto mais simples, que tem mais foco no front-end, né? A gente vai criar um site, uma landing page, geralmente são projetos mais simples e mais fáceis, porque não tem um banco de dados por trás. E depois, no segundo teste, a gente vai criar realmente um aplicativo, um software. Então vamos criar a interface, só que ela tem que se comunicar
com o nosso back-end. Esse daí é o objetivo de criar um projeto, tá? Então, bora testar. Então, o meu objetivo nesse teste foi criar um site que era um mural dos alunos de sucesso aqui da NoCode Startup. Então, eu estou querendo criar um projeto, né, que consiga ver os depoimentos, que consiga ver os vídeos, para quem tiver interesse em entrar dentro do ecossistema, consiga ver que tem exemplos reais, tá? Essa daqui é uma demanda que eu tinha aqui interna, e daí eu usei o Lobo para isso, tá? Eu coloquei o mesmo prompt aqui, ó, na esquerda para testar. Então coloquei aqui completinho prompt e aqui está o nosso resultado final, né? O nosso mural aqui de sucesso dos alunos. Então eu achei o resultado legal, tá? Não foi ruim não. Ficou bonito, usou umas cores legais, tem a parte dos alunos aqui que brilharam. Aqui não tá com as fotos reais, né? Porque eu precisaria subir no banco de dados, então aqui beleza. É um exemplo. Aí aqui tem as histórias que inspiram e aqui tem os alunos de destaque que também precisaria atualizar. Mas de forma geral tá bonito, tá estruturado, ficou legal as cores, mas vou mostrar como é que ficou o do Lobo. Então esse daqui foi a página que o Lobo criou, eu achei que ela ficou mais bonita, ficou bem legal assim, o brilho. Aqui, é claro, tem as imagens atualizadas, mas também fica parecida a estrutura, né? Então aqui já aparece todas as imagens dos alunos de sucesso, né? Aqui tem os depoimentos reais, mostrando ali também como é que eles estão conseguindo ganhar dinheiro, o que eles fizeram para ter sucesso, vários prints bacanas e aqui projetos que nasceram com o IA. Além disso, tem a parte dos vídeos reais aqui no final. É claro que essa página teve alguns ajustes, né, para colocar os vídeos reais, mas o prompt inicial foi exatamente igual e foi bem parecido aqui. Não precisei mudar nada do layout, do design aqui geral. Então, o design de forma geral ficou bem mais bonito no Lobo, né, que sempre entrega visuais bonitos, mas ali na plataforma da Lazy AI não ficou ruim não, ficou até legal. Acho que daria para ir melhorando e conversando ali e também gastou poucos créditos. Lá na Lazy AI acho que gastou cerca de 3 créditos. E aqui a gente gastou uns 5 créditos para criar a casca geral, né? A parte de design geral. Então foi massa, legal. Acho que deu um empate aí. Acho que o LoL um pouquinho melhor em relação ao design. Mas agora a gente pode testar criar aplicativos. E antes de testar a parte de criar um software, primeiro você tem que entender o básico sobre como criar projetos de aplicativos. Basicamente sempre vai ter o front-end junto com o back-end. O front vai ser toda a parte da interface, a parte visual, de design. E o back-end, toda a parte de inteligência, gestão de dados, gestão de usuários, segurança e escalabilidade. Também vamos ter APIs, que é como a gente se conecta com outros aplicativos do mercado. Quando a gente está criando aplicativos aí com Lobo ou com Lazy AI, a gente está focando no front, na interface. Essas ferramentas são a casca, então ela precisa ali da parte do back-end, gestão de dados, de inteligência. Então a gente tem que se conectar essas ferramentas que você for escolher com as outras ferramentas de back-end. Para isso, a gente tem principalmente o Supabase, que ele faz toda a parte de gestão, banco de dados, parte de autenticação, segurança e escalabilidade. Coloquei o Netuno aqui porque também vai fazer automação e a GTGA, que é bem importante quando você cria um projeto aí grande. Também temos APIs, né? Se você quer, por exemplo, conectar com a API para criar uma GTGA, por exemplo, vai usar a API da OpenAI ou a API do Stripe para fazer pagamentos, ou se você quer criar um app ali com WhatsApp, né, com a interface, vai precisar de uma API de WhatsApp. Dessa forma a gente tem o front em conversa com o back. Então, só para deixar claro aqui, ó, quando a gente faz um site, a gente foca só no front. Agora que a gente vai fazer um aplicativo, a gente tem que ter a conexão com o Supabase, com o back-end, beleza? Então, para testar aqui, a gente vai criar um aplicativo de gestão de estoque de celulares, tá? Então, o front tem que ser desenvolvido com o Lobo ou com o Lazy AI. Eu vou utilizar o mesmo prompt para os dois. E por trás, a gente vai colocar o back-end como banco de dados e nossa inteligência. Daí a gente vai ver qual que vai performar melhor, beleza? E é interessante quando você vai criar ali um prompt para criar o seu aplicativo, você não sai ali digitando qualquer coisa. Você precisa seguir uma metodologia aí para deixar o mais detalhado possível para o Lobo ou o Lazy AI conseguir entender o que você está querendo criar, tá? A gente na formação, a gente tem a nossa metodologia completa que você consegue criar aí passo a passo, pensando aí no problema que você está resolvendo, na solução, nos usuários, no prompt. A gente tem um passo a passo bem detalhado, a gente tem até um framework para isso, para você ir seguindo esse fluxo. Se você quiser conhecer mais, depois entra lá dentro do nosso sistema para você entender, e aí você consegue criar aí passo a passo. Aqui eu vou criar meu prompt seguindo ali o GPT primeiro, vou pedir ajuda para ele criar meu prompt, depois vou pegar o PRD prompt, que é basicamente assim que eu chamo, e vou colocar aqui no Lobo e com o Lazy AI, tá? Aqui eu já adiantei esse processo e eu vou mostrar o resultado para a gente conseguir ser o mais direto possível. Então foi esse o resultado aqui com o Lobo, tá? Eu coloquei um prompt bem completo, que eu repeti lá no Lazy AI também, sobre plataforma de gestão de estoque de celulares. Basicamente, uma plataforma que eu consiga cadastrar novos celulares, ter um painel dashboard. Então, deixei algo bem simples, clean e bem direto ao ponto, tá? Eu não viajei muito aqui. Isso aqui
aqui é bem importante, quando você estiver criando o seu próprio aplicativo, foca no simples que dá certo. Depois você vai melhorando ele de acordo com o feedback do seu usuário. Então eu vou vir aqui agora e vou colocar o meu acesso, tá? Já está conectado com o Supabase, basicamente aí demorou uns 5 minutinhos. Ele criou todo esse app e ele utilizou o Lobble Cloud, que basicamente é o Supabase dentro do Lobble, tá? Que aí fica mais fácil e mais rápido a gente criar. Então ele criou um app aqui, ó, bem simples e tranquilo, que é uma plataforma dashboard para eu conseguir ver o estoque dos meus produtos, né? Então eu consigo ver que tem 11 produtos, tem um valor total aqui de 45 mil em estoque, um ticket médio de 4.153, então bem legal. Tem produtos ao longo do tempo, né? Como eu só cadastrei aqui, tem esses e tem a distribuição dos tipos. Isso daqui é bem simples, você poder criar o dash que você quisesse, tá? Mas o importante é que a gente consegue fazer toda a interação com o banco de dados. Isso daqui já está lá no Supabase. Então eu tenho a lista dos meus produtos, que eu criei bem rápido, consigo aqui adicionar produto, bem legal. Eu consigo também editar o produto, ó, consigo editar aqui o produto e eu consigo deletar o produto. Então eu consigo interagir com o meu banco de dados aí de uma forma bem fluida. E, além disso, tem aqui a parte do meu perfil e eu posso também sair da conta. Então, um app super simples, com cadastro de produtos, visualização, a gente consegue editar esse produto também. Deu muito certo, a gente consegue ver aqui que no Lobble tem toda a parte do back-end que fica aqui, que a gente consegue controlar toda a parte aqui do nosso Supabase, tá? A gente vai controlar tudo pelo Lobble Cloud. Então aqui a gente tem os bancos de dados, tem as tabelas, os usuários. Então o Lobble ele facilita bastante e traz toda a complexidade ali do Supabase aqui para dentro para você conseguir criar cada vez mais rápido e fluido, tá? Então poderia criar tanto aqui quanto separado lá no back-end. Então foi muito bom, deu muito certo, gastou aqui só uns 3 créditos, eu acho, bem pouquinho. Vamos ver como que ficou o resultado no Lazy AI. Infelizmente no Lazy AI eu não tive muita facilidade como foi no Lobble, eu tive bastante dificuldade. Primeiro demorou bastante para carregar ali o meu projeto, esperei ali cerca de 20, 25 minutos e ele ficava carregando, não terminava nunca. Depois eu atualizei a página, consegui ver o erro que precisava fazer, fiz a parte ali do Supabase, que é de conexão, não é tão fluida que nem o Lobble, você precisa criar a conta lá no Supabase e colocar as suas chaves, então exige um passo a mais técnico, né, que algumas pessoas não entendem. E agora aqui no meu projeto, né, por mais que eu tenha colocado toda a parte do prompt, agora ele travou geral, não sei o que aconteceu, mas pedi de novo para ele recriar, fiz a conexão certinha com o Supabase aqui e realmente ele não está conseguindo e agora não está nem aparecendo a área de login aqui na hora que eu estou gravando. Antes estava aparecendo, mas eu não estava conseguindo logar, estava conseguindo criar a conta certinho, mas não estava conseguindo logar. Falei aqui que eu estava com erro, ele falou que corrigiu, mas não conseguiu logar de novo. Pedi aqui para logar, que estava com erro, não consegui. Fiquei pedindo várias vezes aqui, ele entrava num ciclo infinito, não estava funcionando, eu não consegui nem logar no aplicativo. E agora abri o projeto, não consigo nem visualizar aqui a página de login, página de criar senha. Tentei criar esse projeto em outro aqui, outra página do zero e tive aqui o mesmo problema, não consegui, talvez seja uma instabilidade do sistema deles, mas não foi muito bom. Quando eu criei o site deu tudo certo, foi bem legal, não demorou muito, mas agora para criar algo mais completo, que é o front com back, tive uma experiência bem ruim e acabou aqui não consegui sair do lugar. Então, precisaria ficar mais um tempo aqui, ver o que errou, talvez criar vários projetos do zero para ver aqui se realmente a gente volta a funcionar. Mas, infelizmente, não foi uma boa experiência. Então, para finalizar, fiz uma tabela aqui comparativa, tá? Entre o Lobble e o Lazy AI. Para quem para fundadores não técnicos que não têm experiência com código, experiência com tecnologia, mas não importa, se você não tem experiência, você tem que seguir as melhores práticas aí, como criar software, não é aí algo simples, você tem que saber como fazer passo a passo, tá? Entender o front, o back, como deixar seu app seguro, como deixar seu app bem estruturado para fazer algo profissional. A IA não vai fazer todo o trabalho para você. Beleza. Em relação à precificação aqui, o Lazy AI pareceu que tem um bom preço. Então, realmente te gasta aí poucos créditos, então um valor bom aqui comparado com outras ferramentas, né? Então, basicamente, eu gastei créditos parecidos ali, só consegui testar realmente a parte do site e gastou poucos créditos. Então, R$200 é um valor interessante, mas infelizmente aí não tem o teste gratuito, o que eu não achei legal. Faltou esse teste gratuito aí. Velocidade de criação, o Lobble em 5 minutos criou um app aí todo funcional. Aqui eu demorei 40 minutos realmente esperando e não consegui o resultado. Então não sei se foi uma estabilização da plataforma, mas a hora que eu fui testar aqui não foi bom.
E aqui integração back-end, a gente tem integrações completas ali com Supabase, Figma, outro tipo de integração. Aqui também tem a com Supabase, infelizmente aí não é tão fluida e tão fácil que nem a do Lobo, tá? Você precisa pegar suas chaves, é tranquilo, mas é um passo técnico um pouco melhor. E o funcionamento aqui foi mais fluido e foi rápido, aqui foi demorado e com erros, tá? Então não sei se foi realmente o time aqui que eu estou testando, às vezes tem muita gente acessando, mas não funcionou para mim, então acaba aí que eu não posso recomendar. O Ruiter, se melhorar a plataforma, depois me avisa que eu faço uma análise aí novamente. E agora chegou o momento que eu vou te falar como que você pode ficar milionário super rápido criando tecnologia. Infelizmente, não existe uma forma fácil, tem que trabalhar duro e tem que acertar na tecnologia e também em outras áreas. Se o Ruiter está te vendendo que você consegue aí criar qualquer tipo de aplicativo, copiar, criar seu SaaS, não é tão fácil assim não, e não caia nessa ladainha. Quando você vai criar aplicativo, software, tecnologia, você tem uma grande responsabilidade, você tem que criar algo que seja seguro, algo que seja estruturado, algo que seja escalável, tá? Hoje em dia é muito mais fácil e democrático para você criar tecnologia, tanto é que a gente ensina aqui e as pessoas conseguem criar agentes de IA, automação, softwares e aplicativos. Mas ainda assim você tem que seguir boas práticas, você tem que seguir aí um checklist de como vai criar seu projeto e a tecnologia vai ser só aí 20, 30% de todo o seu projeto. Vai ter toda a parte de marketing, parte de conteúdo, parte financeiro, como você coloca o seu app no mercado, que ele não está te falando aí para você conseguir ter sucesso criando o seu SaaS ou criando o seu aplicativo. E hoje realmente está muito mais fácil. Antes, se a gente quisesse criar qualquer aplicativo, a gente teria que gastar aí 20, 30 mil, 50 mil reais. A gente consegue criar os nossos projetos mesmo sem ter experiência técnica. Mas um ponto que você tem que ficar ligado é que se está mais fácil para você, está mais fácil para todo mundo. Então a concorrência começa a aumentar porque está mais acessível para as pessoas. E a minha dica final é para você conseguir aí seguir as boas práticas para criar sua tecnologia, mas focar aí no MVP, que basicamente é a parte mais simples do seu app que você vai testar a sua ideia. Então aí vai outras áreas tá, bem relacionadas, como por exemplo criação de conteúdo, criação de audiência, educação da sua audiência, toda a parte de marketing, growth, tudo isso se une para você conseguir juntar e lançar seu aplicativo, porque hoje em dia a tecnologia não vai ser mais o diferencial, já que muita gente vai conseguir fazer. E se você quer criar aí da forma correta o seu aplicativo, o seu projeto e está num ambiente de puro aprendizado, eu te chamo aí, te faço convite para o nosso ecossistema da NoCode Startup, onde a gente ensina aí passo a passo como você pode criar da melhor forma seu software, seu aplicativo, sua automação, estando conectado com uma comunidade aí, com aulas também ao vivo, com mentorias aí também, tira dúvidas todos os dias e também trazendo aí convidados todas as semanas para você saber como que as pessoas estão ganhando dinheiro aí criando aplicativos com tecnologia. E além disso, na nossa comunidade tem acesso aí à nossa plataforma de oportunidades, onde você acessa aí vagas de 5 mil, de 10 mil, 15 mil reais para trabalhar realmente uma coisa séria sendo desenvolvedor IA, tá? Então não cai nesse papinho que você vai ficar milionário rápido da noite pro dia, porque é um trabalho como qualquer outro, você tem que aí ter toda uma jornada de aprendizado, execução e melhoria contínua para conseguir ter resultados financeiros. Espero que você tenha gostado desse vídeo, qualquer coisa deixa um comentário que a gente vai responder todas as suas dúvidas, se você gostou, se você não gostou, acha que eu falei mal aqui da plataforma, comenta aqui para eu saber a sua visão. Valeu!